Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo SA, o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Aqui você encontra as principais ideias do livro Acolhendo Sua Criança Interior, de Stephanie Stahl. Indicamos a leitura completa do livro e caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos que transformarão a sua vida. Então vamos lá. Sua criança interior precisa de um lar. Todos nós precisamos da proteção e segurança que só o lar pode oferecer. Aqui nos sentimos amados, relaxados e capazes de sermos nós mesmos. Em um mundo ideal, as casas em que crescemos teriam essas características. Porque quando crescemos em um ambiente de amor e respeito, nos sentimos acolhidos em um porto seguro. Procuramos interiorizar a aceitação, traduzindo-a numa atitude positiva perante o ser. Esse comportamento que se inicia nos primeiros anos de vida continua por toda a vida. Por meio da confiança básica, temos o apoio e a segurança para seguir em frente. Mas muitas pessoas sofrem traumas na infância. Outros têm experiências reprimidas, tentando apagar lembranças ruins de suas memórias em um processo de autoengano. Nessas situações, é fácil perceber problemas de autoestima e dúvidas sobre o caráter dos outros, desde sócios a chefes e até familiares e novos amigos, mesmo tendo muito a admirar e amar nessas pessoas. Quando sua criança interior não se sente em casa, a insegurança pode se manifestar de várias formas e dificultar os relacionamentos. Em última análise, alimenta a esperança de que os outros transmitam uma sensação de segurança, proteção e pertencimento. Este é um beco sem saída. Aqueles que não têm um lar dentro de si não podem encontrar uma lar no mundo exterior. Você tem que trabalhar todos os dias para ter um lar acolhedor. Modelos de personalidade humana. Muitas vezes, os problemas parecem ser mais complexos do que realmente são. Na superfície da consciência, os obstáculos parecem insolúveis. Eles nem parecem ter soluções possíveis quando olhamos apenas para a superfície da própria consciência. Isso ocorre porque geralmente não temos a perspectiva correta para examinar a nós mesmos e aos outros. Em termos simples, podemos definir a personalidade humana como várias partes, da criança ao adulto, do nível consciente ao inconsciente. À medida que os percebemos com mais detalhes, percebemos que a criança interior nada mais é do que uma metáfora para a parte inconsciente da formação da infância. Nosso lado emocional está diretamente relacionado a isso. Medo, dor, tristeza, raiva, alegria, felicidade e amor estão todos lá. Este lado, moldado nos primeiros anos de vida, tem aspectos positivos e negativos. E também temos um adulto interior que contém as partes emocional e racional da mente, os próprios pensamentos. Quando operamos no modo adulto, assumimos responsabilidades, planejamos nossas vidas, percebemos e entendemos conexões, avaliamos riscos e controlamos nosso eu infantil, o que nos leva a agir sem pensar, influenciados pelas emoções. Isso é exatamente o que Sigmund Freud disse. ID é o nome dado ao ego da criança, e ego ao do adulto. O superego é o nome de uma espécie de agência moral, um crítico interior que está sempre alerta, controlando e equilibrando os aspectos racionais e emocionais do nosso ser interior. Criança-sol e criança-sombra. Nossos sentimentos nem sempre são preenchidos. Crenças inconscientes cultivadas desde os primeiros anos de vida nos levam a pensar inconscientemente que certas reações são resultado de nossa vontade livre e voluntária, sem considerar a bagagem que carregamos desde os primeiros anos de vida. Dentro de nós, existem duas crianças vivendo na emoção. A primeira é a criança sombra, que contém nossas crenças negativas e os sentimentos reprimidos resultantes, como tristeza, medo, desamparo e raiva. A partir daí, nascem e se desenvolvem estratégias de autopreservação para enfrentar momentos difíceis. Essas estratégias incluem perfeccionismo, obsessão pela harmonia, obsessão pelo controle, domínio e até mesmo agressão. A criança-sol, por outro lado, é o oposto e inclui influências positivas e todos os bons sentimentos, como espontaneidade, desejo de aventura,
curiosidade, entrega, energia, entusiasmo e alegria de viver. É uma metáfora para uma parte integrante da autoestima. Todos nós temos ambos, mas alguns de nós conseguem ser mais influenciados pelo lado mais sombrio ou pelas imagens mais alegres que a infância traz. Não custa lembrar que os momentos ruins fazem parte de nossas vidas. O mais importante é não deixar que as crianças sombras nos ceguem e nos impeçam de perceber os bons acontecimentos, as pessoas agradáveis e as experiências memoráveis de nossas vidas. Caso contrário, nos sentimos com os pés no chão, em um quarto escuro sem a ajuda de um adulto. Se você está gostando do conteúdo, fortaleça o canal soltando aquele like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Continuando. Desenvolvimento da criança interior. As partes da personalidade que correspondem ao sol e à sombra das crianças estão quase totalmente desenvolvidas aos 6 anos de idade. Os primeiros anos de vida são importantes à medida que crescemos, devido à formação de estruturas cerebrais e redes neurais e sinapses. Por isso, muitas experiências daquele período ficam gravadas na memória e, mesmo que passem despercebidas, sempre marcam a personalidade. Um bom exemplo é a forma como os pais tratam os filhos, que servem de modelo para seus relacionamentos futuros. Quantas vezes você não viu alguém repetir a atitude da qual você reclamou em casa, ou mesmo o contrário, como no processo de fuga? Mas está claro que não podemos pagar tudo isso com ferro e fogo. Algumas pessoas conseguem discernir pontos que correspondem a cada lado de sua personalidade e tentam se livrar dos aspectos negativos que lembranças ruins podem ter gravado em nossa formação. É importante entender que nossa autoestima é desenvolvida nos primeiros anos de vida, mas não pode ser definitiva, pois cada vida tem suas particularidades que precisam ser compreendidas. Conhecer sua criança interior pode lhe dar um profundo autoconhecimento sobre sua própria dor, capacidades e respostas. Os pais devem atender às necessidades. Se as experiências da infância moldaram nossas crianças sombra e sol, é compreensível que pais e mães se preocupem em como educar melhor seus filhos para que não sejam excessivamente influenciados por nenhuma criança. Não tão negativo por um lado, e não muito sonhador e confuso por outro. Existem muitos livros de educação infantil que ensinam as melhores maneiras de orientar as crianças em vários estágios iniciais da vida. Frequentemente, eles giram em torno de conflitos típicos dos pais. Mas, para a psicologia, as crianças têm uma infinidade de necessidades emocionais básicas que precisam ser observadas tanto quanto suas necessidades físicas. Ao fornecê-los, os pais ajudam a se tornar uma adulta com confiança básica em si mesma e nas pessoas ao seu redor. Segundo especialistas, eles permanecem inalterados ao longo de suas vidas. O bem-estar emocional consiste basicamente em necessidades de conexão, autonomia, controle e prazer. Normalmente, todos os distúrbios psicológicos existentes são causados pela violação de um ou mais deles. Pare e pense sobre isso. Qual dessas necessidades é mais afetada durante seus momentos mais ou menos frustrados, desapontados ou mesmo de raiva? Quanto disso está relacionado com suas experiências traumáticas passadas? As respostas para muitas perguntas podem estar aí. Crianças sombra, adultos e autoestima. Há um núcleo emocional em nossa autoestima. É feito de sua criança interior, que por sua vez é fortemente influenciada pelas crenças que você mantém. Por exemplo, a apreciação dada internamente diz muito sobre se as pessoas ao seu redor gostam de você ou não, de acordo com a percepção de todos. No fundo, tudo que nos incomoda está diretamente relacionado aos estados emocionais que vivenciamos, elevando-nos ou rebaixando-nos com base na forma como lidamos com os obstáculos e conquistas. Vale a pena notar que tanto a confiança básica quanto a desconfiança podem ser vistas como sentimentos profundos, armazenados em nossa memória física. Não os sentimos conscientemente, mas somos facilmente expostos a eles em nossa vida diária. A confiança é mais evidente naqueles que têm crenças positivas, as crianças sol destacam isso, enquanto as crianças sombras tendem a nos deixar mais desconfiados de tudo ao nosso redor. Quaisquer semelhanças vistas em pessoas inseguras não são meras coincidências.
Saiba sempre que é impossível viver sem emoções, sejam elas positivas ou negativas. Por outro lado, está longe de ser saudável apenas ser conduzido por eles sem se deixar levar pelo seu lado racional. Olhando para trás, tente entender quais eventos marcaram seu inconsciente e como eles ressurgiram na forma de reações, emoções, sentimentos e pensamentos automáticos. Reconcilie-se com a sua criança interior acolhendo-a e tornando-se a melhor casa da sua vida. Conclusão. É muito comum os adultos negarem o nosso lado infantil. Para essa parcela da população, achar que temos uma criança interior é sinônimo de falta de seriedade e comprometimento com as questões mais importantes da vida. É um erro. Carregamos conosco memórias, lembranças, traumas e traços de personalidade moldados desde os primeiros anos de vida. Este trabalho fornece um verdadeiro raio-x sobre a nossa compreensão de como este lado, aparentemente prosaico, espelha as nossas emoções e sentimentos na vida cotidiana. Se todo conhecimento é luz, a partir de agora temos acesso a informações que podem iluminar nossas vidas. Comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais!